Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre complementos verbais. Essa é uma matéria que é muito recorrente no fundamental e no médio, então é muito importante que vocês consigam distinguir os tipos de complementos verbais. Vamos lá. Então, pessoal, para que a gente entenda o que é um complemento verbal, a gente tem que saber o que é um verbo transitivo e o que é um verbo transitivo direto e indireto. Bom, quando um verbo ele precisa de um complemento para ele fazer sentido, eu vou chamar esse verbo de verbo transitivo. Quando esse verbo precisa de um complemento e a pergunta que eu faço quando eu só digo o verbo e a pergunta que eu faço é o que, esse verbo é transitivo direto. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui nessa imagem. Eles esperavam. Se eu disser só eles esperavam e não complementar com o que eles esperavam, a frase não vai fazer nenhum sentido. Então, esse verbo esperar, eu já sei que é um verbo transitivo. Eu sei que é direto porque não tem preposição depois dele. A preposição é que vai fazer um verbo ser indireto, tá? Ser transitivo e indireto. Então, vamos lá. Eles esperavam. Eles esperavam o quê? Eu faço essa pergunta. O ônibus. O ônibus é o complemento desse verbo, é o que vai fazer esse verbo fazer sentido na frase. Então, eu vou chamar o verbo de verbo transitivo direto e vou chamar o ônibus de complemento, ou seja, objeto direto. O complemento verbal vai ser chamado de objeto, tá, pessoal? Pode ser objeto direto, se o verbo que vier antes dele é verbo transitivo direto, ou pode ser indireto, se o verbo que vier antes dele for um verbo transitivo indireto e tiver uma preposição. Ok? Então, esse exemplo deu para você entender. Mas vamos ver mais um. Se eu chego assim e falo, ela vendia. Que pergunta que você faz? O quê? Então, doces está ali para complementar o sentido desse verbo vender. Então, eu chamo esse verbo de verbo transitivo direto e o doces eu vou chamar de objeto direto. Então, um método, como está sendo dito ali, um método bem prático para determinar o objeto direto é fazer duas perguntas. Ou você vai perguntar para o verbo quem é que fez aquilo, quem, ou você vai perguntar o que, tá? Se o verbo sozinho te dá essa ideia, te faz perguntar isso, esse verbo é um verbo transitivo direto. Ok? E aquilo que vai complementar o verbo, eu vou chamar de objeto direto. Então, esse é o primeiro complemento que vocês vão entender, objeto direto. Não fica assim não, a coisa é fácil. Vamos ver agora o objeto indireto. Diferente do objeto direto, esse tipo de complemento, ele precisa de uma palavrinha que fique entre o verbo e aquilo que está complementando o verbo. Essa palavrinha vai ser a preposição. Então, o objeto indireto é o termo que completa a significação, o significado de um verbo transitivo indireto. Geralmente, ele vem introduzido por uma preposição que o verbo sempre exige. Vocês lembram que no objeto direto, a pergunta que eu fazia para o verbo era quem ou o que? Então, no caso do objeto indireto, a pergunta que eu vou fazer para o verbo é de quê? Então, vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui. Gostei. Automaticamente vem na sua cabeça que pergunta de quê? E aí, ou do quê? Então, aqui eu sei que esse verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto. E o que vem seguido dele é um objeto indireto. Por quê? Porque ele se inicia, o objeto direto, ele se inicia com uma preposição, a preposição do. Então, do, que é a preposição, inicia o objeto indireto, tá? Nesse caso aqui, todas as preposições podem ser usadas num objeto indireto,
tá? Vamos ver outro exemplo. Concordo. Concordo com o quê? Esse com é preposição. Sendo preposição, eu já sei que o verbo concordar é um verbo transitivo indireto e o com você, por causa do com, que é preposição, eu vou chamar de objeto indireto. Eu faço sempre uma ilustração. Imagina que você é o verbo, no caso o verbo transitivo indireto. Nessa última frase aqui, a pessoa de quem você gosta é o você, que é o objeto direto. No meio tem a preposição. Então, a preposição é a vela, sabe? É a vela. Ou em outras situações também, em que você está com um amigo, não é? Já aconteceu isso com certeza. Você está com um amigo. O amigo é o verbo transitivo direto. O paquera desse amigo que está com ele é o objeto. E você, pessoa triste, você é a preposição que está ali no meio. Então, lembra sempre disso quando você for analisar uma frase, uma oração. Se você vê que tem ali a vela, vê a preposição ali no meio, você já sabe que o verbo é um verbo transitivo indireto e aquilo que está complementando é um objeto indireto. Acho que não dá para esquecer disso, tá? Vou colocar mais um exemplo aqui para vocês pensarem nisso. Tá legal? Observem esse exemplo, localizem o verbo, localizem aí o objeto e reparem na preposição, tá? Olhem essa preposição como a vela que fica ali empatando o namoro de duas pessoas. Tá legal? É, pessoal, mas nem tudo são flores na vida. Então, existem casos em que mesmo o verbo sendo transitivo, você vai ter uma preposição seguida dele. Aí o objeto vai ser o chamado objeto direto preposicionado. Então, basicamente, é quando o verbo ele é um verbo que você vai fazer a pergunta quem, que é uma pergunta geralmente feita a verbos que são objeto direto, que fazem parte, que complementam, né? Então, pessoal, nem tudo na vida são flores. E existe um casozinho que a gente vai ver agora que não é. Bom, pessoal, na vida existem problemas, existem percalços, nem tudo são flores. Então, existem situações em que um verbo, mesmo ele sendo um verbo transitivo, ou seja, teoricamente ele não precisaria de uma preposição, ele precisa. E aí, como é que eu vou saber essa situação? Como é que eu vou distinguir essa situação? É simples. Vocês lembram que eu ensinei a vocês que o objeto direto você sempre vai fazer duas perguntas a ele, dois tipos de pergunta? A primeira é quem, a segunda é o quê. Nesse caso, o verbo vai fazer com que você pergunte que ou quem. E aí você sabe que é um verbo transitivo direto. Mas mesmo assim, após esse verbo, vai ter uma preposição. E aí você vai chamar de objeto direto preposicionado esse complemento que vem depois dele. Vamos entender quando isso acontece, com mais detalhes. Então, quando tem por núcleo um pronome tônico, ou seja, quando no complemento, naquilo que vem após o verbo, tiver um pronome oblíquo, só para lembrar, pronome oblíquo pode ser o, a, os, leis, me, mim, se, si, etc. Então, quando isso acontece, quando esses tipos de pronome aparecem após o verbo, e o verbo você fez a pergunta, por exemplo, quem para ele, esse verbo ele é um verbo transitivo direto, mas após ele virá uma preposição, a preposição a. Então, o exemplo que eu tenho aqui é assim prejudicas a quem? A ti. Então, eu tenho uma preposição. Vamos lá, segundo exemplo. Quando tem por núcleo um substantivo próprio, um nome, tá? Um nome próprio. Ou referência à pessoa. Então,
amar quem? Ou a quem? A Deus. Então, a Deus é um objeto direto preposicionado, tá? Porque o verbo amar é um verbo que é um verbo transitivo direto. Amar o quê? No caso aqui, amar quem? Amar a Deus. Quando tem como núcleo um pronome demonstrativo, este, esta, isto, enfim, indefinido, alguém, por exemplo, e de tratamento, Vossa Senhoria, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu tenho, no caso do exemplo, eu tenho um pronome indefinido, que é todos. Então, a foto sensibilizou quem? Ou a quem? A todos. Então, sensibilizar é um verbo transitivo direto, mas o que vem após ele é uma preposição. Então, o objeto eu vou chamar de objeto direto preposicionado. Tá legal, pessoal? Eu vou colocar mais uma figura aqui para que vocês analisem, tá? Analisem com calma essa figura em que eu tenho mais casos de objetos diretos preposicionados. Vejam o verbo, vejam que a pergunta que você vai fazer é quem ou o que, mas logo após esse verbo tem uma preposição, tá? Vamos continuar? Então, vocês perceberam que no objeto direto preposicionado, uma das situações em que ele é preposicionado é quando ele tem um pronome oblíquo. Agora nós vamos entender qual o pronome oblíquo vai tornar um objeto direto preposicionado, objeto direto ou objeto indireto. Quando, no complemento de um verbo, estiverem os pronomes oblíquos o, a, os, as, o objeto vai ser direto, tá? Então, complemento, o verbo é transitivo direto, eu tenho lá no complemento desse verbo transitivo direto o, a, os, as, aí eu já sei que o objeto vai ser direto. Quando, ao invés disso, o verbo for transitivo e indireto e tiver lá no complemento desse verbo transitivo indireto, lhe ou lhes, eu já sei que é objeto indireto. Quando tivermos me, mim, te, ti, se, si e outros que vocês podem pesquisar, vai depender do tipo de verbo. Então, dependem do verbo ao qual eles vêm complementando. Vocês lembram do caso do complemento do objeto direto preposicionado? Ele era um verbo transitivo direto, mas nesse caso aí ele tem uma preposição seguida e tem um pronome oblíquo. Que naquele caso do exemplo, se vocês quiserem voltar no vídeo, o exemplo era a ti. A ti entra nessa lista aqui daquilo que vai depender da situação, que vai depender qual é o verbo que vem anteriormente. Tá? O exemplo que eu tenho aqui é: todos nós conhecemos a proposta nos interessava. Nos interessava. Então, nesse caso aqui, a proposta nos interessava. Então, nesse caso aqui, o objeto vai ser direto, porque não tem preposição nenhuma após o verbo. Ok? Porque eu tenho ali esse a aí, que tem a proposta, pessoal, é um a de artigo, tá? Não é preposição, não. Então, todos nós conhecemos a proposta, tá? Então, nesse caso, aqui, o objeto, ele é direto. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar lá no fórum, tá? Não deixe de perguntar, porque isso vai ser matéria que eu vou cobrar em avaliação, tá bom? Tchau, tchau!